Hoje, 24 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo do dia de domingo, do terceiro domingo, é o Salmo 24, 25, que nós vamos ler a terceira estrofe, que diz: O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Toda a liturgia da palavra desse terceiro domingo do tempo comum tem como centro o anúncio da palavra de Deus e o acolhimento desta palavra que gera a conversão. E é isso que nós vamos ver na primeira leitura do livro do profeta Jonas, que vai pregar em Nínive. E as pessoas vão se arrepender, se converter, vão mudar de vida. E o salmista ainda continua dizendo: ele dirige os humildes na justiça. Na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se nele não estivesse gozando, pois a figura deste mundo passa. Essa leitura tão forte de São Paulo vai nos apontar para aquilo que o salmista vai dizer. Ele dirige cada um no caminho da justiça. E o que é a justiça? É dar a cada um o que lhe é devido. Para um homem, para a mulher se tornar justo neste mundo, ele tem que reconhecer que todas as coisas, repito, todas as coisas e pessoas não podem ser o centro da nossa vida. Nem o nosso trabalho, nem a nossa saúde, nem a nossa família, nem o nosso lazer, nem o dinheiro, nem as posses. Tudo isso são meios. A única coisa que é o fim é fazer a vontade de Deus. Então essa leitura de São Paulo vai nos direcionar para aquilo que o São Paulo nos diz: reconduz ao bom caminho os pecadores, ele dirige os humildes na justiça. Dar a Deus o que é devido a Deus. O amor acima de todas as coisas. E o resto se torna tudo meio para se chegar a Deus. Por fim, o salmista diz: e aos pobres ele ensina seu caminho. O pobre na Sagrada Escritura é aquele que confia em Deus, que espera em Deus, que não confia em si mesmo, que não confia nos seus bens, que não confia na sua própria saúde, que não confia na sua própria inteligência, mas põe toda a sua confiança em Deus e na sua misericórdia e providência. Que hoje o nosso coração possa fazer essa escolha de seguir o caminho da justiça e do caminho reto, o caminho verdadeiro, que o Evangelho do dia de hoje, do terceiro domingo do tempo comum, vai nos apontar qual é este caminho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, deseja ser alguém que confia em Deus, cumpre os mandamentos, vive a justiça e experimenta a paz e a felicidade neste mundo, apesar dos seus limites, só existe um caminho, aquilo que diz o Evangelho: seguir a Jesus.
Na medida que nós seguimos a Jesus, nós cumprimos em tudo a vontade de Deus para a nossa vida. E assim concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofe que diz: O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Amém.